Recentemente, os veículos de comunicação noticiaram a descoberta de um novo sistema solar. Entre as principais manchetes tínhamos que esse sistema poderia ter água, que poderia ter vida e que seria habitável. O que disso é verdade e o que disso é sensacionalismo, você vai descobrir comigo, professor Henrique, no nosso Drops de hoje. Antes de tudo, uma coisa que tem que ficar bem clara. Quando se produz conhecimento científico no instituto de pesquisa ou na universidade, normalmente é com uma linguagem muito técnica, é um linguajar muito pesado, muito próprio daquela área de pesquisa. Traduzir isso para uma linguagem que seja acessível para o público em geral não é uma tarefa fácil. E muitas vezes acaba gerando algumas interpretações meio equivocadas. Além disso, claro, muita gente gosta de colocar títulos chamativos, seja na matéria na internet ou seja no jornal, justamente para que as pessoas se interessem mais. Então, normalmente, esses equívocos de interpretação acabam não sendo um grande problema para quem está fazendo a notícia. Mas vou citar um exemplo de interpretação equivocada. Quando se noticia que foi descoberto um novo sistema solar habitável, dá a impressão que eu, professor Henrique, posso ir lá na minha garagem, pegar minha nave espacial, ir para esse sistema solar novo e morar lá. Teria, então, um planeta habitável, com uma atmosfera que eu consiga respirar, com um solo que eu consiga plantar. E não é bem isso que foi descoberto. Aliás, é uma coisa bem diferente. Existe um conceito na astronomia muito importante que a gente chama de zona habitável. O que é uma zona habitável? Se o planeta está muito próximo da estrela, a tendência é que ele seja quente demais, de um modo que seja difícil da vida se desenvolver nesse planeta. Ao mesmo tempo, se ele está muito longe da estrela, a tendência é que esse planeta fique muito frio e fique difícil da vida se desenvolver nesse planeta. Então existe uma zona que não é nem tão próximo da estrela e nem tão distante da estrela, que é uma zona onde é mais propício a se desenvolver vida, que é em geral a zona onde eu consigo ter água líquida. Aliás, antes de falar especificamente desse novo sistema solar encontrado, é interessante uma discussão aqui. Será que existe vida fora da Terra? Será mesmo que a gente não está sozinho? A procura de vida fora da Terra é, na realidade, um cabo de guerra de dois extremos. Por um lado, pelas teorias atuais, eu preciso de um conjunto de fatores muito grande para que um planeta possa, de fato, desenvolver vida. Aliás, é um conjunto tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que às vezes faz parecer que é impossível de existir vida em algum planeta fora da Terra. Pelo outro lado, ao mesmo tempo que é difícil, sim, eu ter todas as condições para desenvolver vida num planeta, eu tenho muitos planetas, eu tenho muitas estrelas, eu tenho várias galáxias. Não, são bilhões, não são várias, são muito... Não. Pera aí. Por um outro lado, ao mesmo tempo que é sim difícil de um planeta ter as condições para desenvolver vida, eu tenho muitas bilhões de estrelas no universo. E cada estrela é potencialmente portadora de um sistema planetário. Então aí que tá, é muito difícil. Mas ao mesmo tempo eu tenho várias tentativas de achar. Então é mais ou menos assim. Para os pessimistas, a gente está sozinho no universo. Não tem vida fora da Terra. Já os mais otimistas acreditam que é sim possível, justamente por eu ter muitas e muitas estrelas, que exista vida sim fora da Terra. Aqui também é interessante fazer uma pequena distinção no seguinte. Normalmente quando se fala de vida fora da Terra, a gente está interessado em vida microscópica. Não é um ET, um alienígena parecido com um ser humano. Daí você vai me perguntar, poxa, não é muito sem graça isso, tipo, procurar por vida microscópica? Não seria muito mais legal se a gente achasse uma civilização inteligente, parecida com a gente? Seria, com certeza seria interessante. Ou não, né? Vai que eles nos matam. Mas enfim, ao mesmo tempo, se a gente achar a vida microscópica já é um grande pulo para a ciência, por vários motivos. Primeiro, a gente não sabe muito bem ainda, por mais que a gente tenha alguns modelos explicativos até muito interessantes, a gente não sabe como é que a vida surgiu na Terra. Isso é uma resposta que a ciência ainda não tem. Conhecendo algum outro planeta que foi capaz de surgir vida, talvez a gente consiga descobrir um pouquinho como é que a vida surgiu no nosso planeta. E esse sim seria um grande pulo na ciência, seria um grande pulo no conhecimento que o ser humano tem dele próprio. Olha que bonito isso. Mas pois bem, esse novo sistema solar encontrado, ele é ou não é interessante pra gente? A resposta é sim, ele é interessante pra gente. Esse sistema é constituído por 7 planetas que giram em torno da estrela TRAPPIST-1. O que eles têm de interessante? Primeiro, eles estão razoavelmente perto da Terra. Ok, perto a níveis astronômicos. Na realidade, ele está a mais ou menos uns 40 anos-luz de distância da Terra. Isso, obviamente, é uma distância exorbitante, mas não se pensarmos no universo como um todo. A maioria das estrelas está muito, mas muito mais distante do que a TRAPPIST-1. Ou seja, é um sistema que está na nossa vizinhança, o que facilita um pouco da gente estudar. Outra coisa interessante é que 6 desses 7 planetas já foram confirmados como sendo planetas rochosos, assim como a Terra. Mas como assim, professor? Existe planeta que não é rochoso? Sim, no nosso sistema solar mesmo. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno
são gasosos. Mas não para aí, tem outras coisas interessantes nesses planetas. Se lembra que eu expliquei antes de zona habitável? Esses planetas estão dentro do que seria a zona habitável do sistema da TRAPPIST-1, o que é muito interessante. Além disso, a gente confirmou que alguns desses planetas não têm uma atmosfera muito composta por hidrogênio e hélio, o que seria muito ruim para o desenvolvimento da vida. Além disso, existe a possibilidade real de algum desses planetas terem oceanos. Por mais que ainda seja uma coisa muito prematura de se afirmar, a possibilidade existe. Ou seja, existem sim vários fatores para a gente ficar animado com esse sistema solar. É um objeto de estudo extremamente interessante e com certeza nos próximos anos muitos e muitos estudos vão ser feitos a partir desse sistema. Dito isso tudo, existem sim algumas diferenças consideráveis do nosso sistema solar para o sistema da TRAPPIST-1. Por exemplo, o tipo de estrela. A TRAPPIST-1 é uma estrela que a gente categoriza como uma anã vermelha. Ela tem só cerca de 8% a massa do nosso Sol e ela é muito mais fria do que o nosso Sol. Além disso, os planetas da TRAPPIST-1 estão muito mais perto da estrela. Para vocês terem uma noção, todos esses 7 planetas já descobertos estão mais próximos da TRAPPIST-1 do que Mercúrio está perto do Sol. Lembrando que Mercúrio é o nosso planeta mais próximo do Sol. O fato desses planetas estarem tão perto dessa estrela vai ter sim suas consequências. Por exemplo, é muito provável que esses planetas tenham o que a gente chama de rotação sincronizada, que é quando o movimento de translação e o movimento de rotação estão em sincronia. Ou seja, é sempre a mesma face do planeta que vai ficar voltada para a estrela. A gente tem algo semelhante aqui com relação à Terra e à Lua. É sempre a mesma face da Lua que vai ficar voltada para a Terra. No geral, esse fenômeno da rotação sincronizada ela não é interessante para o surgimento de vida, justamente por esse desequilíbrio onde uma face vai receber muita radiação da estrela, enquanto que a outra não vai receber. Então tem certos problemas ainda. Bem, o que fica disso tudo? O TRAPPIST-1 é sim um sistema extremamente interessante para se estudar e provavelmente nos próximos anos, com o desenvolvimento tecnológico, a gente vai cada vez ter mais e mais informação desse sistema e, quem sabe, a gente não descubra a vida nesse planeta. Se você gostou do assunto ou gosta de astronomia, eu vou deixar uma super sugestão para você. Essas cacofonias. Se vocês gostaram do assunto desse vídeo e gostam de astronomia, eu vou deixar uma super sugestão para vocês, que é o site astropontos.org. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu conheço a galera por trás desse site e posso garantir que é conteúdo confiável e em linguagem acessível para você aí de casa entender o que eles estão falando. Galera, por hoje é isso. Não esquece de comentar aí no vídeo o que você acha. Existe ou não existe vida fora da Terra? Eu vou estar esperando a tua resposta. Eu fico por aqui, até a próxima.